Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós estamos felizes com a presença do nosso amigo, grande amigo lá de Votuporanga, né? Há tempo já que para a gente contar com o Divaldinho aqui no nosso programa e quase sempre não é uma possibilidade, né? Hoje, graças a Deus, temos aqui Divaldo Matos de Oliveira, né? O Divaldinho, todo mundo conhece, Divaldinho, né? Ele é lá do Grupo Espírita Maria de Nazaré, de Votuporanga. Nós vamos primeiramente ouvir os cumprimentos do Divaldinho. Aos amigos A Voz do Espiritismo e também ao site, né, A Voz do Espiritismo, eu quero desejar-lhes a todos que nos ouvem, que nos assistem, um desejo ardente de participarmos intrinsecamente do movimento espírita. Quando nós ouvimos a Voz do Espiritismo, naturalmente que não é o Divaldinho, é uma colmeia imensa onde os trabalhadores compõem a Voz do Espiritismo. Naturalmente que a figura ímpar, que inovidável, que nós jamais podemos esquecer, é Francisco Cândido Xavier. Mas a todos que nos ouvem, que nos assistem, uma alegria enorme e um prazer muito grande. E um abraço do coração. Divaldinho, no próximo dia 17, né, estaremos completando 10 anos no ar. O programa radiofônico, 10 anos no ar. O site veio depois de uns 4, 5 anos, uns 5, 6 anos, né, surgiu o site com o mesmo nome. Mas o programa radiofônico que eu tive a ideia há 10 anos atrás e que a USE, né, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, a princípio ficou meio assim, mas depois concordaram, né, com esse programa, onde todas as casas participariam, né? Então há 10 anos no ar. Eu gostaria, né, que você falasse alguma coisa, inclusive, eu estou te pegando de surpresa agora, não pedi isso para você antes. Você será o convidado, então, né, do dia do nosso aniversário, tá, Divaldo? Eu agradeço e sinto muito feliz com isso. O grupo de amigos da cidade de Araçatuba é um grupo muito pujante, é um grupo dinâmico, é uma família espírita, como todo lugar que nós temos ido. Naturalmente que 10 anos recordo de Jesus. Aquele que perseverar até o fim, este encontrará caminhos de redenção. É o que vós estáis fazendo, conjuntamente com o esforço hercúleo, gigantesco, porque aquele que segue o Cristo, aquele que está mais alinhado às frentes de trabalho, sofre com isso, a incompreensão de muitos, a incompreensão dos familiares, a incompreensão dos amigos, até mesmo quando usam de uma palavra pejorativa, dizendo que somos fanáticos. Na verdade, aquele homem que trabalha ardentemente, que comemora 20 anos de trabalho árduo ou 30 anos de trabalho árduo, doando a sua vida à comunidade de onde ele milita, também nós, os espíritas, ou pelo trabalho que realizamos, como a Voz do Espiritismo, 10 anos levando a uma mensagem positiva, os amigos que aqui compõem a falange, a família desse trabalho gigantesco, as honras pelo um trabalho de muito amor, de muito carinho e de muita perseverança e de muita renúncia, que muita gente nem sequer sabe a renúncia que o amigo faz no trabalho do dia a dia, de hora a hora, do minuto a minuto, que constitui-se num luzeiro em favor da comunidade espírita e em favor de todos nós. Então, que as bênçãos recaiam sempre em favor do programa A Voz do Espiritismo na cidade de Araçatuba, conjuntamente com a colaboração da USE, na pessoa de muitos trabalhadores. Muito obrigado, Divaldinho. E o que eu fico feliz é porque o objetivo foi alcançado na época, né? O objetivo seria o quê? Levar o Espiritismo para todos, né? Tirar o Espiritismo de 4 paredes, deixar disponível num programa radiofônico, onde temos a certeza de que muitos ouvintes não são espíritas. Eu trabalho no rádio há mais de 30 anos, quando eu tinha programa diário, programa musical informativo,
E muitos desses ouvintes que me ouviam lá naqueles programas tradicionais, há um bocado de anos atrás, eu me encontro na rua e falo: poxa, você está com um programa lá diferente aos sábados, né? Poxa, legal, rapaz, você leva pessoas que têm uns conceitos bacanas lá para falar, né? Pessoas que não são espíritas, que nunca entraram e que eu tenho quase que certeza que nunca entrarão num centro espírita. Estão lá ligados. Então, a intenção o objetivo foi alcançado, que é levar o espiritismo para as pessoas não espíritas, tá? Tanto é que no primeiro programa que aconteceu aqui no dia 17 de julho de 2004, quando eu sentei aqui, entrei nesse estúdio, saiu daqui um cidadão, né, um pastor evangélico, ele saiu, encerrou o programa dele e eu ia começar o primeiro programa espírita. Ele ainda falou desse jeito, eu fui meio hostilizado, inclusive. Falou assim: vai começar um programa aqui agora na Rádio Bandeirantes que não tem nada a ver com o nosso programa, tá? Ou desse jeito, né? E os colegas da rádio: ô Nelson, o que você vai trazer aí amanhã? Vai trazer tambor, vai trazer galinha preta? Você vai... Os próprios colegas, sabe? Então, é para uma coisa importante, mostrar para as pessoas o que é realmente o espiritismo, né? Na verdade, o nosso amigo pastor que o antecedeu, ele desconhece a mensagem do Cristo, porque a base da doutrina espírita é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. O codificador Allan Kardec, ele apanha com muita propriedade, inspirado pela Pleiade do Espírito da Verdade, a parte moral do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior poema, o maior soneto, a mais bela poesia que o homem possa conhecer, é a mensagem do Cristo, que ela é universal. Então o nosso amigo pastor foi muito infeliz porque mostrou que não conhece a mensagem do Cristo. E a doutrina espírita é uma mensagem ecumênica, porque a doutrina não está atrás de proselitismo, de angariar adeptos. A doutrina espírita, ela é eminentemente consoladora, esclarecendo as almas e iluminando o caminho às nossas necessidades humanas. É, portanto, um trabalho gigantesco, um trabalho de base que também permite nos recordar as mensagens radiofônicas de Kaibar Schutel. Hoje nós temos uma felicidade imensa, a internet, a leitura dos livros pelo Facebook ou pela mensagem da mídia moderna, até mesmo os tablets todos, você pode ler qualquer obra hoje, mas imaginemos na época do Kaibar Schutel, Eurípides Barçanulfo, Leopoldo Cirne e tantos outros vanguardeiros do espiritismo, cuja mensagem era pregoada à praça pública, onde falava o padre, falava o pastor e falava o espírita. Então, Kaibar Schutel tem mensagens radiofônicas de uma beleza impressionante. Hoje o mundo inteiro ouve espiritismo porque é a mensagem da consolação, da esperança e da ternura. O espiritismo não faz briga com ninguém e nem está à procura de um céu sozinho, porque o céu pertence a todo aquele que crê em Deus e que trabalha. Muito bem. E, inclusive, tem muitas pessoas, né? Existem muitas pessoas, principalmente as pessoas do ENTA, né? Dos ENTAs aí, né? Que não acessam a internet. Mas muitos, eu conheço muitos, inclusive, não até por ser analfabeto, não. Pessoas que têm estudo, inclusive, têm uma certa idade e que não gosta da internet, não acessa a internet e tá lá estão ligadinhos na rádio. É verdade. Né? E também muitos não têm acesso à TV por assinatura. É porque o rádio ainda permanece de pé graças a muitos homens, né? Homens valorosos, porque é uma mensagem que veicula pelo mundo inteiro as emissoras. E o trabalho que realizam vocês aqui é de um grande valor e deve permanecer. Haja o que houver, diz Paulo o apóstolo, mesmo de joelhos desconjuntados, levantai e andai. Então, é perseverar sempre. Porque quando o homem deseja, e Deus assim o quer, tudo permanecerá intacto. A ignorância, a maldade humana ou a incompreensão dos homens ou até mesmo de nossos irmãos de uma faixa no desequilíbrio, eles vão encontrar a ressonância do amor, da paz e do equilíbrio. E se estamos com Deus, ninguém há de estar contra nós. Muito bem, já falamos bastante do nosso programa, já falamos do rádio, a importância que temos, tal, né? Que temos assim o movimento espírita nas emissoras de rádio, né?
Vamos falar um pouquinho agora do Grupo Espírita Maria de Nazaré, lá de Votuporanga, de qual você é um dos dirigentes. Você é o dirigente, é o presidente da... É o fundador, dirigente. Fundador. Naturalmente do seu trabalho lá pra gente. Não adianta dizer que lá é um grupo eclético, não é um grupo de pessoas, não, é um que tem a ideia, passa para o grupo entende a ideia, absorve a ideia e é dirigido o Grupo Maria de Nazaré há 32 anos. É uma casa que funciona devido ao objetivo, primeiro, é entender que a casa não pertence a ninguém, não pertence ao dirigente, apenas estamos na condição de dirigir, porque tem que ter alguém. Imaginemos as casas em que as pessoas dizem que todo mundo manda, ela não vai a lugar nenhum. Imaginemos uma embarcação em meio ao mar, bravio, tem um comandante no navio. Se não tiver o comandante, o barco vai à deriva. Uma canoa, uma barca, seja lá o que for. Numa família, o homem e a mulher trocam as ideias e conjugam o verbo que é para o trabalho, para as ações do próprio lar. Se a mulher manda, o marido desmanda, o marido manda, a mulher desmanda, o lar fica sem uma estrutura familiar. Então, tudo na vida, como Maria de Nazaré, ele tem um norte orientador, que é o estudo da doutrina espírita, o trabalho da mediunidade e o serviço social, que é o ajuda a levantar o ânimo e o moral do indivíduo, facilitando-o caminhar melhor na vida, estendendo-lhe a mão e não apenas dando-lhe a vara, mas ensinando-o a pescar. Divaldim, fala um pouquinho como é o trabalho lá no Grupo Espírita Maria de Nazaré, quais as atividades que vocês fazem, estudos, trabalhos mediúnicos, quais as atividades que vocês fazem? Olha, o Maria de Nazaré, ele cresceu muito, é uma obra que, num bairro da cidade muito carente, então nós temos o centro espírita, que realiza-se durante a noite e durante o dia também. Então, todas as atividades que temos à noite, nós temos durante o dia, para pessoas que não podem vir durante a noite. Então, nós temos a palestra, temos estudos doutrinários, temos reuniões mediúnicas de desobsessão, temos atendimento às pessoas, tanto quanto durante o dia, as mesmas reuniões nós também a temos também. Toda a população que se diz carente, mas é que somos todos nós os carenciados, somos todos nós os enfermos, porque somos nós que necessitamos do centro espírita e não é o centro espírita que necessita de nós. Somos nós, os frequentadores, que necessitamos do centro espírita. Então ali nós temos o consolo da orientação doutrinária a todo mundo, quer seja aquele que bate a porta em busca de um alimento, nós temos as reuniões de consolo, de orientação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tão sabiamente Allan Kardec, o codificador, colocou como a parte moral da doutrina espírita. Então, o centro é uma oficina, uma escola, é um hospital, é um aprendizado para as nossas almas. Muito bem, você convive, né, muito com o Carlos Bacelli, né, com o Cacá, inclusive. Fiquei sabendo, inclusive, que você veio pra cá e o Bacelli ficou lá na sua casa. Ficou lá hoje, tá lá hoje, né? Tá lá em Votuporanga. Tá em Votuporanga. Mas como mineiro, a gente nunca sabe, né? Se ele vai sair ou se vai estar ali aguardando-nos. Você vai estar te esperando, né? Esperando, porque mineiro é rápido no gatilho. E não perde o trem, né? Não perde o trem. Tá sempre preparado. Você conviveu também, você conheceu, chegou a conversar com Chico Xavier? Muita vez. Tive a oportunidade, a felicidade de lá estar na residência dele, de comungar nos pensamentos, de escrever a ele e algumas vezes de me responder algumas cartas. Naturalmente, sem que eu a merecesse, mas a bondade dele o fazia entender que éramos almas enfermas e que necessitávamos de um auxílio. Então, ele estava sempre presente, o amigo, ponderado, equilibrado, dando a mão e incentivando-nos a uma caminhada, a uma jornada. Tenho dele muitas saudades e muitas recordações. Então, todo momento em que nós estivermos estudando a doutrina, deveremos fazer reverência a ele, porque foi um médium da atualidade, um médium do século, que iluminou o caminho para todos nós, desenvolvendo a própria codificação. É um homem extraordinariamente genuíno. Então, Divaldinho, além de você estudou muito a codificação, livros que falam de mediunidade no modo geral, livros do Chico Xavier, convivência, inclusive, livros e convivência com o Carlos Bacelli. Fala um pouquinho pra gente sobre prática mediúnica nas casas espíritas.
É interessante a prática mediúnica hoje no movimento espírita. Há modernismo, há modernidade, há conservadorismo e há pessoas também intentas em desenvolver uma melhor prática mediúnica. A meu ver, toda a prática mediúnica ela deveria ser muito bem analisada como a parábola dos talentos. Jesus chamando um homem deu-lhe 4 moedas, chamando o outro deu-lhe 2 e chamando um outro deu-lhe 1. Naturalmente fez uma viagem, quando retorna, convida os amigos a quem deu o dinheiro. Aquele que recebera 4, devolve 8, o que recebera 2, devolve 4. E o outro diz: ah, Senhor, tive medo. E tendo medo, enterrou o talento. É o que não pode ocorrer conosco nas casas espíritas. É enterrarmos o talento por comodismo, por falta de um estudo metódico da doutrina espírita. Doutrina essa que é necessária ser acompanhada com as bases do Livro dos Médiuns. Posso eu ter escrito, como não escrevi, mas poderia ter escrito um livro sobre mediunidade, como outros tantos. A base está no Livro dos Médiuns. É um código de ética moral para o serviço da mediunidade. Para exercer a mediunidade bem, devemos estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E, consequentemente, obras O Céu e o Inferno, que trata das comunicações, que nós poderemos ali obter um respaldo. Toda a linhagem de trabalho de ordem mediúnica, dizia Chico Xavier, que deveria ser conjuntamente ao serviço social. Para nós, médiuns de incorporação, falante, como trata Allan Kardec, termos uma assiduidade em relação ao sofrimento e à dor alheia, entender o que é o sofrimento do outro, para que nós compreendamos melhor quando estivermos em sintonia com o espírito necessitado, doente, enfermo de todo jaez. As práticas mediúnicas, elas são diversificadas. E por que são diversificadas? Porque na doutrina espírita, graças a Deus, nós não temos um papado ou um bispado ou uma ordem cronológica de como devem ser realizadas as coisas. Há o Livro dos Médiuns, é o parâmetro máximo em tratando-se da mediunidade, e o Livro dos Espíritos, as 5 obras básicas da codificação. Os espíritos que assessoram os médiuns, eles têm uma visão que é deles, consoante ao discernimento de realizar uma equipe mediúnica. Nós vemos com bons olhos os trabalhos de auxílio em várias outras comunidades, como os trabalhos de desobsessão. Mas requer o trabalho de desobsessão uma união muito grande dos médiuns, um entendimento da família mediúnica, um serviço de respaldo, que são palestras e estudos espíritas, para dar o respaldo ao próprio médium. O médium necessita de respaldo espiritual, que se constitui do estudo nobre e da família espírita com a qual ele está vinculado. O médium não pode ser apenas mecânico. O médico que estudou 9 anos, por exemplo, ele tem um corpo clínico para fazer uma cirurgia. Ele não pode realizar sozinho uma cirurgia. Embora em outras condições, em momento exato, Deus atende a todos. Mas nós precisamos de vigiar e orar, segundo ensinou-nos Jesus. Então, cada reunião mediúnica, ela tem a característica de quem organiza, de quem atende, ou dos espíritos que a dirigem, ou do indivíduo conhecedor da metodologia espírita para realizar as reuniões mediúnicas. André Luiz tem uma opinião em um livro Desobsessão, Joana de Ângeles tem outra opinião com o médium Divaldo Pereira Franco, o Carlos Antônio Baceles tem a sua visão mediúnica em relação também a uma reunião mediúnica. Todo mundo que estuda, que trabalha, tem a sua visão. Cada centro em Araçatuba, cada centro na região do estado de São Paulo ou em outros estados tem a sua conotação em dirigir, organizar uma reunião mediúnica. Mas voltando ao Livro dos Médiuns, diz São Vicente de Paulo, no último capítulo sobre as sociedades espíritas e reuniões mediúnicas: toda divergência de ideia causa a intromissão dos maus espíritos, destruindo por certo a obra. Diz São Vicente de Paulo:
que a chama da amizade pura, ela deve unir, iluminar e aquecer os nossos corações, porque somente assim, na força da amizade, resistiremos aos ataques impotentes do mal. Então nós vamos observando que toda agremiação deve pautar pelo trabalho do amor e do envolvimento do grupo ou das equipes de reuniões mediúnicas. Muito bem. Em alguma dessas afirmações, algum desses médios que você citou, ou algum desses livros que você citou, existe assim alguma recomendação, ou um fala uma coisa, outro fala outra, como você disse, realmente é o modo de interpretar de cada um, né? Em relação a quantidades, a quantidade de reuniões mediúnicas no dia da semana, quantos dias, uma quantidade de comunicações por médium. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, nesse aspecto é muito interessante a pergunta, porque todos os que eu mencionei, que não há necessidade de mencioná-los, outros que não mencionei, como Dona Ivone Pereira, como Zilda Gama, como Altivo Panfiro do Rio de Janeiro, como Langerton, como inúmeros outros médiuns, dotados de uma capacidade muito boa de trabalho mediúnico, a média 3 espíritos por médium, salvo a exceção quando o guia orientador da reunião diz para o indivíduo: hoje você pode receber 3 ou 4 ou 5, dependendo do estado psíquico do médium emocional. Nós vamos vendo, por outro lado, que é muito comum receber suicidas no nosso movimento espírita. Mas Dona Ivone do Amaral Pereira, um dos grandes médiuns da história, no seu livro Memória do Suicida, ela narra, conjuntamente com a espiritualidade, a procura de médiuns aptos, com condições morais e físicas, para poder receber um irmão cuja área é do suicídio. É muito difícil, muito complicado. Então os nossos irmãos suicidas não se comunicam aí a esmo, porque eles têm uma estrutura muito complicada e muito difícil para qualquer médium ficar recebendo. Nós devemos sim trabalhar em benefício a todos, mas recordar com a prudência que manda a doutrina espírita, para não sermos vítimas do engodo ou do engano, ou até mesmo do animismo, que é muito natural em todos nós, porque a parte anímica em nós, ela é ainda muito grande. Mas o que é de bom alvitre é que o médium receba 3 espíritos. Uma reunião coordenada, equilibrada, muito bem orientada, equivale a um tratamento em um spa por um mês. Um indivíduo muito bem orientado mediunicamente, muito bem aceito, desde que haja o envolvimento de ambas as partes, porque mediunidade, ela é intercâmbio. O espírito comunicante necessita do intercâmbio. Não é só o doutrinador falar-lhe na cabeça, dar-lhe murros à cabeça por palavras e deixá-lo ir embora sem desabafar. É preciso que ambas as partes tomem o conhecimento de falar e de ouvir e de falar. Assim, o resultado será sempre melhor do que aquele que só fala. Uma comunicação difícil também, e é mais raro também, né, o Adivaldinho, é a comunicação de espírito encarnado, né? Olha, diz Allan Kardec, codificador, que ela é muito rara. Então eu posso afirmar que só em um grande momento que eu já ouvi Dona Ivone do Amaral dizer: um navio atracado em alto mar na Antártida, ele estava incomunicável e sem saber onde estava. O indivíduo que dormia desprendeu-se do corpo, foi ter uma reunião e disse a localidade onde estavam. Então aí nós vamos vendo que é uma necessidade para salvar pessoas, cuja lei permite. E a possibilidade mediúnica, quando apta e quando está proscrita na lei, ela ocorre. Mas o indivíduo doente no hospital vir comunicar-se, comumente ocorre nas casas espíritas, não deve ter-se uma prudência muito maior. Nós instituímos nas nossas casas espíritas e no país inteiro, consoante ao ensinamento da doutrina, a comunicação para os desencarnados e não para os encarnados. Em relação ao desdobramento, a apometria, tem gente que até fala que a apometria é mais ou menos, ou é exatamente
um desdobramento. O que você tem a dizer, Edvaldo? Nós vamos ficar com Allan Kardec no Livro dos Médiuns e fazer as nossas reuniões mediúnicas tais quais como aprendemos. A apometria tem um valor para quem gosta, para quem estuda, e não deixa de ser um trabalho muito bonito de quem o realiza. Mas em nossas casas espíritas é a velha e tradicional reunião mediúnica como sempre conhecemos. A metodologia de avançar cada um a pode fazer, como terapias modernas, regressivas, as experiências, mas nós, os espíritas, precisamos ficar no nosso trabalho cotidianamente, sem desmerecer nenhuma outra atividade. É como dizer que o Jorei é passe como nosso. É a mesma coisa que dizer que os carismáticos aplicam energia como nós, como que a messiânica faz o passe, a aplicação da energia como nós. Como dizer, não, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Muito bem. Em relação a... Você falou 3 espíritos em média, que é uma média boa, tal, com exceções aí podendo ser a 4 ou 5. E o número de reuniões mediúnicas, existe assim alguma indicação, o mais indicado e tal, para o número de reuniões mediúnicas em uma semana, Edvaldinho? Olha, o médium de desobsessão, por todos esses que eu já mencionei, eles afirmam: uma vez na semana, um médium já está fazendo um belo trabalho, realizando um belo trabalho, a fim de que não ocorra a exaustão da faculdade mediúnica, por acreditar que ele quer ajudar a humanidade. Chico Xavier ajudou a humanidade realizando o seu trabalho nos longos 30 e tantos anos de reuniões mediúnicas, uma vez na semana, metodicamente, religiosamente. O que ocorre... Ele praticava uma vez por semana? Uma vez por semana, em Pedro Leopoldo, no grupo Meimei. A reunião mediúnica, psicografia, livros, não? Mas não, ele era médium de psicofonia. A reunião mediúnica era uma vez por semana. Uma vez por semana. A psicografia ele realizava ao momento em que os espíritos desejavam, porque ele era o senhor da mediunidade. Agora nós, os demais, temos que ter hora, método, disciplina para um bom produto no final. Agora, quanto à mediunidade, Chico Xavier a exerceu e recebia 3 espíritos de conformidade com a orientação de André Luiz, salvaguardando que ele era o orientador e poderia receber outros espíritos com outros níveis. É porque ele é exceção. É exceção. Toda regra tem exceção. Mas para nós ainda iniciantes, para nós homens, a maioria casados, com atividades no lar, cuja atividade do lar está em primeiro lugar, nós precisamos salvaguardar a estrutura do lar, nunca descurando do trabalho nosso na casa espírita, mas há que haver um entendimento de ambas as partes. Você falou uma coisa importante, né, do lar, da família. A gente percebe, né, que aquelas criaturas, né, que mais se dedicaram ao próximo, à religião, ao próximo, sempre solteiros, né? Sempre assim, a maioria deles, né? Jesus, Kardec não era solteiro, mas a esposa era uma santa ali junto, né? O Cristo Chico Xavier, Divaldo, as mulheres da Madre Teresa de Calcutá já não casam mesmo, né? Então a gente percebe que são pessoas solteiras, né? Foram pessoas solteiras, né, que fica difícil, né? Ou você descurar do lar. É preciso recordar Joana de Cusa quando Jesus lhe diz a ela, Jesus diz a Joana de Cusa: Joana, deixa de vires tanto ao templo e vai coser a roupa do teu marido. Quer dizer, chamou-lhe a atenção. Ora, do que vale você estar no centro o dia todo e descuidar do processo emocional da família, de ver a sua mulher, de sair com a sua mulher, de ir ao cinema com a sua esposa, de passear com a sua esposa. Então, quando nós não estamos realizando isso, é porque estamos mal no pedaço. É preciso, então, reavivar isso. Livro dos Espíritos, qual é o direito do homem e da mulher? São idênticos. Não cabe só a mulher manter o lar emocionalmente, estruturar. Cabe ao homem e à mulher manter o lar, estruturar o lar. Quando os filhos exigem de nós, muito nós deveremos dar também aos filhos. Sem muito ao mar, nem muito à terra. Há que ter um equilíbrio. Conversar, dialogar sempre, a fim de que nós equacionemos a nossa vida para melhor.
Divaldinho, você lá no seu grupo, no grupo espírita Maria de Nazaré, lá na cidade de Votuporanga, São Paulo, você faz parte, você é presidente do grupo e também coordena o grupo mediúnico. Os grupos São mediúnicos. várias salas mediúnicas num dia só. Várias salas num dia só. Várias salas, Hoje eu posso dizer que estou mais na formação de novos grupos, né? Exerço a mediunidade quando necessita, quando preciso dar um atendimento, que julgo trocar uma permuta de experiências com os neófitos, para mostrar que a mediunidade não é nada uma coisa santa, qualquer um pode trabalhar, desde que tenha suas bases alicerçadas na doutrina espírita. E desde que o médium esteja consciente. Na nossa cidade, nós aprendemos muito com um grande senhor, o senhor Romeu Grise, e sua esposa, dona Hilda Grise, a metodologia de cada um trabalhar na sua casa. Não que eu não possa ouvir uma palestra na casa do outro, mas devemos colaborar na casa da qual nós estamos vinculados, a fim de que nós possamos prestar os serviços à casa, quer na reunião mediúnica, quer nos trabalhos desobsessivos, quer no passe, quer na palestra, quer em qualquer outra atividade. Porque ficando sem parâmetro, isso causa um transtorno para o médium. Mas há localidades, como Minas Gerais, por exemplo, em que as pessoas frequentam uma sala aqui, frequentam uma palestra ali, dão um passe ali. São grupos diferenciados, mas é a forma de dirigir cada grupo que cada um responderá por isso. Quantos grupos são lá? 6 grupos do Maria de Nazaré na segunda-feira e 3 na sexta-feira. Isso em média de quantos? 4 médiuns de incorporação em cada sala. E o dirigente, o doutrinador? O doutrinador, os esclarecedores, os médiuns passistas, porque todo o nosso grupo de médiuns que trabalha na reunião mediúnica, no final todos recebem passes, porque lá nós não temos nenhum santo, nós temos homens normais e comuns, cujas necessidades são inúmeras. Um briga com a mulher, o outro não está muito bem, outro está com a relação afetiva balançando, outro está procurando um amor, e todo mundo tem as suas necessidades. E devido aos comunicantes, ficam em nós resíduos de fluidos do comunicante. Por quê? Porque nós não somos homens aureolados de santidade, somos homens normais, com as dificuldades inúmeras, com os pensamentos absorvidos pela necessidade, mas temos 30 minutos de estudo. Sem estudar antes, o médium não trabalha, nós não deixamos. Ele precisa de ter uma disciplina para poder ter os louros da mediunidade, que é o trabalho com Jesus no anonimato. Isso é muito importante, quer dizer então que lá no Benedito Fernandes também tem um estudo também antes de começar os trabalhos mediúnicos, né? Então o ideal, Divaldinho, é que quando termina os trabalhos mediúnicos, todos os médiuns tomem passe? O essencial é que todo médium estude primeiro. Se não estudar, não deve trabalhar, porque chegar e sentar à mesa, não somos gravador. Né? O médium precisa de uma conexão, e a conexão quem dá é o estudo preparatório que antecede. Mas não temos estudos, mas tem uma boa leitura, como era na Mansão do Caminho, ou ainda é. Eles leem 5 obras básicas, um trecho de cada obra básica, e depois a reunião mediúnica acontece. Mas todos participam, depois a porta cerrada, ninguém mais adentra, e no final todos recebem passe também, que é muito importante para a saúde do médium, tanto psíquica quanto física, porque uma das propriedades do perispírito é a absorção, e nós absorvemos o médium de incorporação resíduos de fluidos doentes, deletérios, insalubres, que ainda permanecem conosco devido às nossas imperfeições. Então é muito importante receber o passe. Cada casa tem um procedimento, naturalmente, né? Como dissemos no começo. Então, lá no grupo Espírita Maria de Nazaré, vocês têm também grupo de Coen? Aqui fala muito de Coen. Não. Coen é só em Araçatuba e no Paraná, quando nasceu. Não tem assim não temos. Grupo, lá assim, nós estudamos diretamente. Não. Nós estudamos diretamente o Livro dos Espíritos,
o Livro dos Médios, Céu e Inferno, a Gênesis, obras póstumas e as obras do André Luiz, com o público. Isso é muito interessante. Quer dizer que uma nós pessoa... não temos apostila. Uma pessoa, então, que tem mediunidade, começa a participar da casa e quer ou necessita, ou quer participar de grupo mediúnico, num desses grupos mediúnicos já formado, ele pode, então... Desde que ela dê uns 6 meses de presença na casa, quer estudando, trabalhando assistencialmente e ouvindo as palestras, ela ingressa em qualquer trabalho sem nenhum problema, sem nenhuma metodologia, sem ser acadêmica ou ter doutorado em Espiritismo. Que beleza! Basta ter boa vontade e disciplina. Que beleza! E são poucos assim, viu, Divaldinho? São poucos, principalmente as maiores, as casas maiores, né, onde o número de frequentadores é muito grande. Às vezes a pessoa demora muito para poder entrar, né, no grupo mediúnico. Cada casa com a metodologia, né? Cada casa com a metodologia. Eu recordo-me de Chico Xavier muita vez, junto dele, em muitas ocasiões, eu nem médium passista ainda era, porque era um garoto de 17 anos, 18, e às vezes chegava Chico Xavier e todos nós estávamos mais eufóricos, e até me lembrava na época que parecíamos as virgens aguardando os noivos na chegada, quando chegava Chico Xavier, e às vezes ele parava e dizia para todos nós, sem perguntar quem era ou quem não era, todo mundo estica a mão e um dá passe no outro. Então aquilo era um momento muito bonito da mediunidade sincera, que é a vontade de ajudar a outrem. Hoje tem que fazer passe deitado, passe de pé, perpendicular, tem que ler 3, 4 livros, fazer um curso. O indivíduo tem que ter boa vontade, naturalmente, que ele precisa instruir-se, estudar. Agora, o nosso Simonetti, também um grande trabalhador do movimento espírita, ele tem a metodologia do Cohen, adaptada segundo os moldes dele. Todo curso que ele tem de 1 ano, sai uma reunião mediúnica. Portanto, ele tem hoje 90 salas mediúnicas. Mas é a opinião do Simonetti, que eu respeito, como todos os demais são respeitados, porque não é por ter mais ou menos que você vai ao céu. Se calhar, às vezes, vai para o inferno também. O seminário que o Bacelli fez recentemente aqui, agora eu não me lembro quantos médiums ele citou no seminário, mas você deve saber disso, você convive muito com o Bacelli. Lá na casa espírita do Bacelli são quantos mesmo? Eu não sei, eu não posso afirmar. Eu sei que são poucos. Ele falou não, no não seminário... Não são poucos, não. Poucos não assim, poucos. As pessoas, poucas pessoas por grupo, uma coisa assim. Lá é uma vez só, é só quarta-feira lá. Só tem um dia no Bacelli. 2 salas. 2 salas? 2 salas num dia. São 2 grupos. Então, ele dirige um e um outro amigo dirige a outra sala. Então, foi isso que eu estou dizendo. Em relação... São poucos grupos. A casa é pequena, o Bittencourt Sampaio, né? Então, teve amigos aqui até que ficou meio assim, surpreso, né? Poxa, o Bacelli achava que é a metodologia do Bacelli. É a metodologia do Bacelli. Do Bacelli. O Chico Xavier tinha um grupo só. Um grupo só, que era o Sheila, que era o Meimei, o grupo Meimei, que deu resultado às 2 obras magníficas, como chama? Vozes do Grande Além, e a outra que não recordo agora do nome da... Instruções Psicofônicas. E provavelmente poucas pessoas no grupo. 15 elementos, 16 elementos. Cada um tem uma visão, né? O que nós devemos exercer é o estudo metódico, o trabalho social, todo médium deveria participar. Eu até perguntei para o Simonetti como é que ele faz o controle. É impossível, 90 salas mediúnicas é impossível, né? Mas eles têm. Tem que deixar, no caso, tem que trabalhar. Por conta do dirigente daquele grupo. Daquele grupo, naturalmente, que é responsável o dirigente. Muito bem. Um papo bastante interessante. Eu gosto muito de falar sobre mediunidade. E é uma coisa muito complexa. Tem amigos que falam que não. Mas eu, na minha opinião, modesta, é uma coisa complexa, viu, Divaldinho? Porque cada pessoa tem uma personalidade, tem uma característica. Cada espírito comunicante tem uma personalidade, uma característica. Então, realmente muito diferente, né? Muito diferente a comunicação em um médium
Se o sistema da casa é de tal forma, os médios acabam se adequando ao sistema daquela casa, né? Mas individualmente, tanto o médium como o espírito são criaturas totalmente diferentes, né? Nós somos individualidades, criados cada um para evoluir. Agora, a forma prática de dirigir é competência de cada direção de casa espírita. Por isso que todo mundo está trabalhando e está muito bem. Seja ela a apometria, seja ela a acupuntura, seja ela pedagógica, seja ela filosófica, seja corrente-magnética, cada um realiza o seu trabalho. Agora nós, os espíritas, que estudamos a doutrina espírita, temos uma metodologia ensinada em O Livro dos Médiuns, numa orientação desenvolvida através da maior antena mediúnica que o mundo já conheceu, Francisco Cândido Xavier. Ora, se ele é um homem extraordinário, realizou um trabalho notável, escreveu mais de 474 obras e outras tantas que hão de vir ainda a lume, é um homem que nós devemos seguir os exemplos traçados por ele. Naturalmente que há de vir, não sabemos quando, uma orientação moderna que automaticamente, como o próprio codificador nos apresenta, se a ciência provar algo que nós, os espíritos, não colocamos na obra, incorporem o fato novo científico à doutrina espírita. Então não há o que duvidar, não há o que brigar, não há celeuma, não há nada. Agora, estudando a doutrina, nós saberemos como fazer o melhor. Muito bem, conversa muito interessante, mas eu não vou tomar mais o seu tempo, Divaldo, porque já aqui nós estamos gravando nos estúdios aqui da Rádio Bandeirantes, já passam de quase 17h40, você tem palestra daqui a pouquinho. Não há problema para mim. Você tem palestra daqui a pouquinho. Não há problema. Eu tenho que levá-lo até o hotel, você precisa tomar refeição, um banho e palestra lá no Francisco de Assis da nossa amiga Joyce, né? Joyce. Eu vou deixar então os nossos microfones, Odivaldinho, para que você faça a sua despedida, tá? Dos nossos ouvintes, dos amigos do site. E daqui a pouquinho eu vou pedir para você fazer a prece para a gente. Naturalmente. Bom, a vocês que nos ouvem, o que eu posso dizer? De agradecer-vos o carinho, a atenção. E se você que está ouvindo não entendeu ou não concorda, fique tranquilo. Vá na sua e progrida sempre, estudando o seu método, estudando o seu conceito filosófico ou aquilo que você crê. Não se prenda com as minhas palavras. Não brigue, fique tranquilo, seja feliz e sejamos todos aqueles reconhecidos um dia discípulos de Jesus por muito nos amarmos. Um beijo no coração de todos. Muito bem, eu agradeço, tá? Divaldo Matos de Oliveira, muito conhecido, carinhoso, né? Divaldinho, lá de Votuporanga, né? Do Grupo Espírita Maria de Nazaré, que está sempre acompanhando, sempre quando o Bacelli está por aqui, o Divaldinho está junto, muito amigo do Bacelli, e ele veio para cá, para Araçatuba, e o Bacelli está lá na casa dele. Ele não sabe se quando ele chegar lá de volta, o Bacelli estará por lá ainda, né? Mas você sabe que eu vinha também o Bacelli aqui, e o Cacá. Eu vim aqui ainda jovem também, na casa do Perry e da mãe do Perry, Dona Bebé. É onde o Divaldo Franco, nós tínhamos reuniões venerandas com o Divaldo Pereira Franco. Reuniões muito bonitas. E aqui também em Araçatuba aprendi muito com o Divaldo Pereira Franco e com o Rolandinho, o saudoso Rolandinho, que era um homem extraordinário, uma alma linda hoje. Que beleza. Então eu peço para você fazer a prece para a gente. Para os amigos do site, nós vamos ouvir a prece de encerramento desse bate-papo interessantíssimo agora. E para os ouvintes da rádio, daqui a pouquinho você irá ouvir a prece de Divaldinho, tá? A prece com Divaldo Matos de Oliveira. É o Divaldinho. Então unamo-nos em pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo venerando de nossas almas, a quem devemos a alegria e reverência pela vida. Não obstante os percalços pelos quais caminhamos, sejamos aqueles por quem reverenciam a doutrina dos Espíritos, entendendo os meandros da oportunidade abençoada de trabalharmos, fazendo luzeiro enquanto há tempo. Mas que não permitamos jamais colocar o archote debaixo do alqueire, mas coloquemo-lo no velador, a fim de que todo aquele que adentrar os escaninhos da doutrina espírita possa encontrar a luz que medeia
a escuridão das noites, trazendo o alvorecer ou o raiar de um novo dia, na possibilidade de trabalharmos juntos, crestando as arestas e modificando a nós próprios. Se você tem um desafeto, não se desespere, em momento algum. Ore por ele. Acalenta-o na alma dorida e cansada, porque ele sofre tanto quanto já sofremos. Quando a luz que medeia a escuridão das noites, possa ela também iluminar o coração de outros tantos. Se você está em desespero, não se deixe abater. Ora a Deus, que a tudo ouve, que a tudo escuta, e entrega-te no silêncio das horas e do trabalho, no anonimato, e ser-te-á o trabalho a luz, a esclarecer-te a alma. Se você está cansado, esgotado, quando não encontra no próprio lar os escaninhos da família querida que doutrora você desejava, ou ansiava, ou anelava, para um pouco, retempera as tuas lutas do dia a dia, erga a face risonha da vida e deixa cantar o verbo de Jesus na mensagem do convite: vinde a mim, você que está cansado, aflito e sobrecarregado, e eu o aliviarei. Portanto, numa noite, num dia memorável como vivemos agora, numa tarde e noite, seja você aquele que louva a Deus e bendiz a vida, agradecendo as bênçãos recebidas, e nas hostes sacrossantas de Maria Santíssima, guarda, Senhora, hoje e sempre o nosso coração. E que assim seja, Senhor. E que assim seja.